A história oculta do Terceiro Reich. O enigma da suástica. Versão brasileira, Estúdio Mille. Berlim, 1936. Alemanha nazista, 1936. Um Estado que irá esterilizar, escravizar e assassinar sistematicamente milhões de homens, mulheres e crianças. Povos inteiros foram varridos da face da terra. Populações inteiras foram cientificamente reduzidas. Os sobreviventes só têm valor como escravos. O mundo se submete a uma nova ordem. Para observadores externos da Alemanha dos anos, o nacionalsocialismo é um enigma. Nenhuma explicação política convencional dá conta desse fenômeno tão alienígena. Um mundo de estranhas crenças e rituais parece ter surgido do nada para hipnotizar milhões de alemães. Por trás de todo o espetáculo do poder bélico-militar, encontra-se a figura messiânica de Adolf Hitler. E em todo lugar estava sempre presente um símbolo misterioso, o emblema da suástica. Os grandes encontros de Nuremberg consumavam a unidade mística do partido, das pessoas e de seu líder. O clímax do encontro de Nuremberg era a demonstração de 32.000 suásticas. Um repórter estrangeiro se sente oprimido pela força do espetáculo que presencia. Ele escreve: Hitler está resgatando a ostentação e o misticismo às vidas monótonas do século XX. O encontro tem o fervor místico e religioso de uma missa em uma catedral gótica.
Os soldados da juventude hitlerista cantam com sua recém-despertada fé. Nenhum padre demoníaco pode nos impedir de sentir que somos os filhos de Hitler. Não havia incenso e água benta. A suástica trazia salvação para a terra. O símbolo da suástica ganharia a devoção de milhões. Sua ascensão era o crescimento de um credo estranho e terrível: a doutrina do nacional-socialismo. Uma doutrina surgida no ocultismo. A missão do homem ariano. O mistério do sangue. A alma da raça. Esses dogmas fundamentais na visão nazista levarão a Europa a um tempo de pesadelos. Seu símbolo é a suástica. A suástica foi adotada pelo Partido Nazista em 1920, mas não foi nem inventada nem descoberta pelo partido. Desde o fim do século XIX, a suástica se espalhava entre os povos europeus. Em todo lugar era o símbolo de uma nova e poderosa força. Um fascínio profundo pelo arcano, esotérico e oculto. O resgate do ocultismo na Europa tem profundas raízes no trauma da Revolução Industrial. No começo do século XX, a vida de milhões de pessoas estava completamente diferente. Cidades, centros tradicionais de comércio e moda haviam se transformado em favelas industriais. Mas em todo lugar, a palavra de ordem é progresso. Havia crença disseminada de que um novo mundo estava vindo. Um mundo no qual as mazelas do passado seriam curadas pela ciência, pela tecnologia e pela democracia. Muitos não festejaram a chegada de uma nova era e ficaram muito incomodados. Com a Revolução Industrial, houve um declínio de poder das autoridades tradicionais. O poder político passou para as mãos de uma nova classe de industriais e banqueiros. A hierarquia estava ameaçada pela democracia. Para muitos, o mundo de beleza e ordem parecia desintegrar diante de seus olhos. Ainda pior, mesmo a religião parecia correr riscos mortais. Crenças arraigadas, sempre consideradas verdadeiras, eram questionadas pela ciência. O antigo reino himalaio do Tibete. Desde o final do século XIX, o Tibete é o destino misterioso de viajantes do mundo industrializado. Muitos desiludidos com a certeza da ciência vêm à procura de outro conhecimento profundo. Uma das viajantes é uma aventureira russa que se autodeclara telepática, Madame Helena Petrov Blavatsky. Em 1888, Madame Blavatsky publica um livro, A Doutrina Secreta, no qual ela diz que, em um obscuro mosteiro himalaio, mostraram-lhe um texto oculto muito antigo. Nele estavam revelados os segredos místicos do universo e o futuro da história humana. Em A Doutrina Secreta, Madame Blavatsky diz que o universo se transformou de espírito puro em matéria, escuridão e caos.
Mas em breve, ele iria ascender novamente para alcançar o apogeu da espiritualidade. Madame Blavatsky afirma que esse conhecimento e outros foram adquiridos quando ela foi iniciada em 7 símbolos esotéricos. Desses 7 símbolos, um era considerado mais poderoso do que qualquer outro. O símbolo é a suástica. Na mitologia tibetana, a suástica é o sinal de Agni, deus do fogo, do sol e da criação. Em sentido horário ou anti-horário, com braços curvos ou retos, ela é o símbolo da felicidade. Para Madame Blavatsky, cada ciclo da criação tem associado a ele 7 estágios da evolução humana. Estados que ela chama de raças raízes. A raça que recomeçará a subida da escuridão para a luz do espírito é chamada ariana. Nos ensinamentos ocultistas de Madame Blavatsky, o símbolo do ariano é a suástica. O encontro de Nuremberg em 1934 teve como tema um conceito místico: o triunfo da vontade. É feita uma homenagem a um dogma fundamental na crença nazista na suástica. Vontade pura, a expressão da alma da raça, irá sobrepujar as forças da escuridão e do caos. No mundo do nacional-socialismo, a raça da iluminação, da ordem do espírito, é a raça ariana. Décadas depois que a suástica foi adotada pelo Partido Nazista, um periódico publicado na Alemanha por uma sociedade ocultista americana se tornou a primeira publicação alemã a ter a suástica na capa. A fundadora da sociedade foi Madame Helena Blavatsky. Foram os seguidores de Madame Blavatsky que apresentariam à população da Alemanha e da Áustria a doutrina ocultista dos arianos. A Guerra Prusso-Austríaca de 1866 criou uma isolada minoria de alemães em uma Áustria-Hungria dominada por povos eslavos. No início do século XX, cresceu o desejo de unificação com a Alemanha. Centenas de sociedades teuto-austríacas são fundadas, comprometidas com o resgate romântico da mitologia germânica antiga. Uma federação folclórica com mais de 100 mil membros, a Germanebund, organiza festivais, funda um calendário germânico, resgata rituais antigos e conclama a unidade de uma nação espiritual germânica. A Germanebund foi inspirada nos escritos de um místico austríaco. Guido von List, nascido em Viena em 1848, afirmava ter visões paranormais do passado, nas quais foi iniciado nos segredos das antigas tribos teutônicas. As visões de Liszt falavam de uma religião germânica, a adoração do deus Odin. Seu sonho era redescobrir a herança oculta de seu sacerdócio, há muito desaparecida. De acordo com a lenda nórdica, o deus mágico Odin, líder dos heróis mortos de Valhalla, havia ganho através do sofrimento uma quantidade valiosa de conhecimento esotérico. Ele descobriu o segredo das runas. Liszt sabia que as runas eram o alfabeto de um sistema primitivo de escrita. Mas para os povos germânicos do século II até a Idade Média, eram também símbolos mágicos. Símbolos que para Liszt tinham um grande significado esotérico. Ferru, a runa da riqueza, da errância e da destruição.
Urus, runa da regeneração e sacrifício. Nautis, a compulsão do destino. Sóvilo, a runa do sol e da vitória. Para Guido von List, as runas eram a chave do conhecimento oculto dos germânicos antigos. Uma década depois de sua morte, em 1919, as runas se tornaram elementos de uma nova língua, a língua do nacionalsocialismo. Sóvilo, a runa da vitória, emblema da juventude hitlerista. O duplo sóvilo, emblema da Schutzstaffel SS. A Otila, símbolo do Ministério da Agricultura de Richard Walter Darré, era a runa da herança, a runa do solo germânico. Manás, a runa do homem, da morte, que com o tempo substituiu as cruzes nos cemitérios da SS. Todos os oficiais da SS estudavam as runas. De todos os símbolos estranhos e místicos que encontraram espaço na nova ordem do nacionalsocialismo, um dominava todos os outros. Guido von List chamou a suástica de segredo divino da constante geração. Ele transmite o conto nórdico em que o deus Mundifari cria o cosmo. A suástica é a centelha de fogo, o próprio ato da criação. Um hino nazista diz que o tempo da cruz acabou. O tempo do sol começou. Finalmente estaremos livres e devolveremos a honra ao nosso povo. Em 1909, as visões ocultistas de Guido von List o haviam tornado famoso entre os alemães. Para List, cada riacho, montanha e floresta da Áustria estavam associados a um deus ou espírito germânico. Os escudos, os pórticos das casas austríacas, os rituais e costumes folclóricos, para List, tudo provava que a Áustria é e sempre foi parte da Alemanha. Por 2 gerações, os austríacos alemães procuravam na Alemanha sua identidade. Mas os eventos que ocorreriam colocaram em dúvida o próprio futuro da pátria-mãe. 1914, a Grande Guerra. Pela primeira vez na história, o poder da indústria foi usado no campo de batalha. Nada poderia ter preparado os europeus para uma matança nesta escala. Enquanto a guerra continua e aumenta o número de mortos, soldados da linha de frente dos 2 lados da Terra de Ninguém começam a usar amuletos. Entre os alemães e os nazistas, o amuleto mágico mais popular é a suástica. Os talismãs e amuletos da suástica, usados nas trincheiras da Grande Guerra, eram baseados nas pesquisas de Guido von List. Nessa época, uma sociedade rica e influente, dedicada aos ensinamentos do mestre, havia sido formada em Viena.
era a sociedade de List, que fornecia designers para a manufatura de talismãs de suásticas. A suástica, disseminada no exército alemão, estava tornando-se o emblema dos militantes nacionalistas alemães. Desde 1908, ela ganhou um significado ainda mais profético. Pouco antes de deflagrada a Grande Guerra, List havia incorporado os ensinamentos ocultistas de Madame Blavatsky à sua própria mitologia alemã. Ele não se referia mais a germânicos antigos ou teutônicos. Diferentemente, as tribos que povoam suas visões são denominadas arianas. Nos escritos de Madame Blavatsky, os arianos são a raça de maior evolução espiritual. A raça que tem como símbolo a suástica. Em Mein Kampf, de Hitler, o significado da suástica para o partido nazista é esclarecido. Ele escreve: na suástica, vemos a missão de lutar pela vitória do homem ariano. Man kann nicht dem untreu werden, was einem ganzen Leben Inhalt, Sinn und Zweck gegeben hat. Es wird nicht so etwas aus nichts, wenn diesem Werde nicht ein großer Befehl zugrunde liegt. Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter, den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat. Nos anos 30, nos grandes encontros nazistas de Nuremberg, o conceito ariano se tornou a pedra angular da ideologia mística do partido. An diesem Abend, in jeder Stunde, an jedem... O grande símbolo do Estado ariano já existia há mais de 20 anos. Seu autor era Guido von List. Unser deutsches Volk siegt ein! Siegt ein! Siegt ein! Em meio à matança e sofrimento da Grande Guerra, seus escritos ganharam importância entre os soldados da Áustria e da Alemanha. Para List, a Grande Guerra é o conflito que livrará o mundo do mal e anunciará uma nova era. A democracia e o materialismo seriam destruídos nos campos de batalha europeus. A vitória abriria as portas da era do Império Alemão. Em 1911, List já havia descrito em detalhes sua visão do futuro Estado alemão. Será uma rígida hierarquia, onde os líderes serão obedecidos sem questionamentos. Será patriótico e somente os homens chefes de família terão direitos plenos. Somente arianos terão direito à cidadania. Haverá leis rígidas para garantir a pureza da raça. Cada família terá um registro dos ancestrais como prova de seu sangue ariano. Em 1918, o conflito que List chamava de a Guerra Mais Santa havia tirado a vida de 2 milhões de alemães. Nesse mesmo ano, o exército alemão teve uma série de vitórias militares. O inimigo russo havia caído e ainda assim a Alemanha pediu paz. Para homens que haviam sofrido tanto, isso parecia uma traição colossal. De repente veio o maior choque. O Kaiser é obrigado a se exilar. As condições impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes são duras e punitivas. Regiões industriais importantes seriam entregues aos vitoriosos. O exército alemão deve ser reduzido a uma fração de seu tamanho original. Pesadas compensações devem ser pagas, mesmo com a economia alemã à beira de um colapso.
O Tratado de Versalhes conteve a autoridade da nova República de Weimar. Os ministros que assinaram ficaram conhecidos como os Criminosos de Novembro. O estoque de comida sumia e a antiga nação orgulhosa era reduzida à miséria e dependência. A Alemanha ameaçava virar uma anarquia. A República de Weimar se transforma em campo de batalha de algumas facções. Nas maiores cidades, revolucionários socialistas republicanos são escolhidos por conselho de trabalhadores e soldados. Nacionalistas e monarquistas formam milícias privadas e mobilizam uma contra-revolução. Por trás das facções de ambos os lados está a mão invisível da conspiração. Entre os grupos obscuros organizando a contra-revolução nacionalista está a rica e poderosa sociedade Thule. Thule é a loja maçônica de Munique da Ordem Nacionalista e Antissemita Alemã. A Ordem Alemã é dedicada aos ensinamentos ocultistas de Guido von List. Em 9 de novembro de 1918, Rudolf von Sambotenhoff, mestre da Thule, fala em uma reunião da loja maçônica. Repúblicas socialistas foram declaradas em Munique e em Berlim. Ontem vivenciamos o colapso de tudo que nos era familiar, querido e valioso. Estou determinado a levar a Thule para essa luta. Nosso Deus é Valvater, sua runa é Urus. A runa Urus significa ariano, fogo primário, o sol e a águia. A Thule irá lutar até a suástica sair vitoriosa da fria escuridão. Nos meses seguintes, junto com outros grupos nacionalistas, a Thule estoca armas e treina voluntários. Em 30 de abril de 1919, 20 mil homens, incluindo destacamentos armados e liderados pela Thule, sacodem Munique em uma sangrenta contra-revolução. Nos capacetes de muitos voluntários nacionalistas pode-se ver a suástica. O sucesso da Thule na contra-revolução de Munique em 1919 teria muitas consequências para a Alemanha nos anos 20. Uma organização obscura dedicada a ritos arcânicos e à criação de um império ariano atraiu a simpatia de setores mais altos da sociedade alemã. A secreta Germanenorden, que deu origem à Thule, foi fundada em 1912. Era e continuou sendo fortemente antissemita e antidemocrática. Os membros da Thule e de todas as lojas maçônicas da Germanenorden eram aristocratas, industriais, advogados, juízes e médicos. Todos tinham que provar que eles e suas esposas tinham sangue ariano puro. Candidatos tinham que fornecer detalhes sobre cabelo, olho e cor da pele. O cabelo tinha que ser louro ou louro escuro, olhos deveriam ser azuis ou castanho claro, a pele tinha que ser clara. Para se tornar um membro, era considerado até mesmo o formato do crânio. Em outubro de 1918, Rudolf von Sambotenhoff, mestre da Casa Thule, conseguiu aumentar a influência das ideias de Thule através do patrocínio secreto de um grupo de discussão dos trabalhadores. Sem a maioria dos membros saber, o presidente Karl Rahner pertencia à Thule. O mais ativo membro do grupo dos trabalhadores era um chaveiro, Anton Drexler. No fim de 1918, Drexler propôs que o grupo virasse um novo partido político. O presidente da Thule concordou. Em 5 de janeiro de 1919, foi fundado um novo partido em uma taverna de Munique. Seria chamado de Partido dos Trabalhadores Alemão.
Em 12 de setembro de 1919, 10 meses depois da fundação do partido, um espião do exército é enviado pelos superiores para uma reunião. O espião é um veterano de guerra austríaco de 30 anos. Seu nome é Adolf Hitler. Em algumas semanas, Hitler estava filiado ao partido e havia se tornado um orador nas reuniões políticas e sido indicado para uma comissão. Em 4 meses, o partido mudou de nome. Ele se tornou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Em 20 de maio de 1920, a suástica foi oficialmente adotada como símbolo do novo partido nazista. A forma reta no sentido anti-horário foi escolhida pelo próprio Hitler. Até então, a suástica não tinha uma definição definida. A suástica dos talismãs eram verticais viradas, no sentido horário ou anti-horário. Hermann Göring, futuro comandante da Força Aérea Alemã, era um voluntário nacionalista de 1919 e usava uma suástica vertical e anti-horária. Entre os nacionalistas contra-revolucionários, era comum o sentido horário e anti-horário. Foi escolhida entre muitas formas popularizadas por Guido von List e não seria esquecida pelo partido que a Thule criou. Ela continuava nos cintos das tropas dos camisas marrons. As espadas cerimoniais dos Luftwaffe também tinham a suástica da Thule. A decoração dos antiguerrilheiros no fronte do leste mostravam o punhal da Thule e a suástica curva. Qualquer que fosse a forma da suástica nas bandeiras e objetos do nazismo, seu significado era o mesmo. Era o significado alegado por Madame Blavatsky e Guido von List. Era o símbolo da criação, o símbolo do destino místico do homem ariano. Nos anos 20, a disseminação da teoria da evolução de Charles Darwin teve um profundo impacto na consciência nacionalista. Uma nova explicação para a diferença entre culturas e para a ascensão e queda das civilizações. Cada vez mais, as leis da hereditariedade parecem ser a chave para a história. As conquistas artísticas de uma nação, sua coragem na guerra, seu temperamento e até mesmo vida espiritual, tudo é visto como o legado da raça. É uma crença que culminará na doutrina nazista oficial. Cada raça tem sua alma e cada alma sua raça. O mito ariano, desenvolvido no ocultismo de Madame Blavatsky e Guido von List, havia se espalhado no final dos anos 20 pela Europa, Estados Unidos e Grã-Bretanha. E com ele, o fascínio pela suástica. O livro As Histórias da Índia, do britânico Rudyard Kipling, era marcado com o selo da suástica. Na Escócia, a descoberta de inscrições da suástica em uma caverna picta inspirou a criação de alfinetes para quilt. Nos Estados Unidos, brincos e broches caros eram feitos com a suástica. Durante a guerra, o Departamento de Material de Guerra tinha uma suástica como símbolo. Os administradores recebem suásticas em reconhecimento aos seus serviços à nação. Em 1930, membros de cultos druidas britânicos usavam suásticas nas cerimônias.
Em 1932, um periódico inglês aparece com o título O Super-Homem. Ele é dedicado à fisicultura e, na capa, há uma moldura de suásticas. Super-Homem, além de artigos sobre esportes e saúde, trazia artigos de cientistas britânicos respeitados, alertando sobre a contaminação racial da Inglaterra saxônica. Ich weiß, das kann nicht anders sein, denn ihr seid Fleisch, von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut, und in eurem jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Ihr könnt nicht anders sein, als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. No encontro de Nuremberg de 1934, o Führer falou para a juventude hitlerista da Alemanha do sangue e da continuidade da raça. No ano seguinte, várias novas leis seriam assinadas por Adolf Hitler. A primeira lei do Reich sobre cidadania dividiu o povo alemão em duas classes. Os de puro sangue ariano seriam cidadãos plenos do Reich. Os não arianos seriam reduzidos a súditos do Estado. A segunda lei, a Lei de Proteção do Sangue e Honra Alemãos, proibia arianos de sangue puro de casar com pessoas de descendência judaica. Logo seria modificada para proibir casamentos entre arianos e qualquer pessoa não ariana. As visões germânicas de Guido von List estavam virando realidade. Em 1935, uma base é estabelecida na Alemanha Nacional Socialista. A Ahnenerbe é a Sociedade de Herança Ancestral para o estudo da pré-história alemã. Seu trabalho oficial era estudar o território e o espírito da raça indo-germânica. A Ahnenerbe cresceu até ter 50 departamentos, controlando toda a arqueologia do Terceiro Reich. Em 1937, já teria se transformado no braço de pesquisa da SS. Os pesquisadores da Ahnenerbe no Tibete, América do Sul, Grécia e Roma concluíram que todos esses lugares já foram povoados por grandes civilizações arianas. O trabalho da Ahnenerbe reforça as crenças já arraigadas. A civilização e tudo o que é válido são produtos do espírito ariano. O caminho está aberto para Adolf Hitler alegar: se dividirmos a humanidade em 3 categorias, fundadores, mantenedores e destruidores de cultura, somente os arianos seriam da primeira categoria.
Munique, 1937. O nacionalsocialismo celebra a história ariana e o mistério sagrado da suástica. O ritual solene foi organizado por Alfred Rosenberg, ideólogo oficial do partido e sócio da Sociedade Thule. Rosenberg diz: hoje um novo mito está surgindo, o mito do sangue. A crença de que a essência divina do homem deve ser defendida através do sangue. A raça nórdica representa o mistério que chegou para desalojar os sacramentos. Nos rituais da juventude hitlerista, os evangelhos cristãos já haviam sido substituídos pela leitura de Mein Kampf. Na Liga das Moças Alemãs, a organização compulsória para garotas, os ritos religiosos de um misterioso passado ariano foram resgatados. A suástica do sol era carregada em procissão. A manta do destino feita com as lendas nórdicas ressurgiu. Em 1939, a palavra Natal foi banida do uso oficial. Nos livros infantis não havia referência a Cristo, anjos ou pastores. Em seu lugar, havia emissários da natureza e do poder do sol. Eram feitos esforços para transformar o Natal em um festival da luz. No calendário nacional socialista, o solstício de verão se tornou um feriado oficial. A suástica era reverenciada como símbolo do sol e da criação. Fogueiras cerimoniais eram acesas em todo o Reich. Nos rituais noturnos, cânticos são entoados pelos adoradores da nova fé nórdica. É a consagração da bandeira do sangue. Em uma noite de novembro de 1923, o novo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, liderado por Hitler, tentou dar um golpe no governo da Bavária. Em uma rua de Munique, seus soldados encontraram policiais atirando. São mortos, inclusive o soldado marchando ao lado de Hitler. No caos, a bandeira com a suástica carregada na linha de frente cai no chão e se encharca de sangue. A bandeira com sangue confiada à SS se torna a relíquia mais sagrada do partido nazista. As novas bandeiras são consagradas pelo contato com a bandeira de sangue original. Não queremos ter mais nenhum Deus, somente a Alemanha, afirma Hitler. Na doutrina do nacionalsocialismo, a Alemanha é a raça. O sacerdócio do futuro Império Ariano estava em processo de criação. Sairia da Irmandade Mística da SS. A SS, originalmente criada para ser a guarda-costas pessoal do Führer, se tornaria um Estado dentro do Estado. Seus membros eram escolhidos como os melhores modelos do homem ariano. Um dente obturado poderia barrar a entrada de um homem para a elite racial do Reich. Cada candidato tinha que provar sua ascendência ariana até 1750. Tinha que estudar profundamente biologia racial. E tinha que estudar o destino místico do homem ariano. Tinha que ser obediente sem questionar e ser leal até a morte. No Império Ariano do futuro, a SS deveria ser a guardiã incorruptível da pureza da raça.
Era da SS que uma nova linhagem sairia. Seriam eles a traçar o novo caminho da evolução humana. Para os seguidores da crença da suástica, o Führer Adolf Hitler havia sido enviado pela divina providência. Sua missão era criar as bases para o milênio ariano vindouro. Durante a Grande Guerra, Guido von List resgatou uma antiga profecia nórdica. O poderoso lá de cima acaba com as facções. Ele resolve tudo com justiça. O que ele ordenar sobreviverá para sempre. Na realidade, o Reich milenar só viveria 12 anos. Nesses 12 anos, Adolf Hitler promoveu o pesadelo do assassinato em massa, da Guerra Mundial e da destruição da própria Alemanha. Muito antes da ascensão de Hitler e mesmo da fundação do Partido Nacional Socialista, as sementes foram plantadas. A Alemanha recebeu um legado que acabou criando o capítulo mais horrível da história. Os ensinamentos ocultos de Madame Blavatsky, Guido von List e seus discípulos, as fantasias arianas de sociedades secretas, os mitos raciais do nacionalismo militante, um legado completamente ligado a desastre.